É muito interessante isso tudo, porque, né, Capricórnio, quando ela fala que está subindo, essa cabra subindo essa montanha, e a gente tenta subir essa montanha porque a gente procura estabilidade, a gente procura estrutura. A gente quer voar, quer ter ar, quer ter fogo, quer ter sentimento, mas essa sensação de segurança e de estabilidade é uma coisa que a gente busca muito. Então, veja, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Essas pessoas que estão todas aqui ouvindo isso estão buscando um saber de algum lugar, uma notícia que diga como que eu posso ser mais estável, como que eu posso ser mais equilibrado, como eu posso ter mais paz. Porque o que a gente está tentando é suportar a Terra, viver no planeta, ser mortal, com toda essa espiritualidade que a gente busca, com todo esse significado que a gente busca e como que a gente sobrevive a essas questões materiais e aos nossos desejos de matéria, como que a gente faz esse balanço que a matéria nos desestrutura, então o nosso próprio corpo físico, material, e a nossa questão, né, da necessidade de matéria mesmo. Então tinha uma coisa muito bonita que o Jung falava, essa parte material da alma. Então nós somos seres materiais, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de segurança na matéria. Então a gente tem um preconceito muito grande, porque quando a gente começa a buscar a espiritualidade, a gente já quer abandonar completamente a matéria e dizer eu não preciso de matéria. Mas eu preciso de matéria, eu preciso de segurança, eu preciso de estabilidade e eu preciso fazer este equilíbrio entre o que é o material, o que é o psíquico. Então nós temos um corpo físico, material, que a gente precisa dar essa estrutura da casa, do quentinho, de aguentar os invernos da vida, a comida, o gás, a luz, a água quente, isso tudo que esse inverno, então é como se esse inverno fosse essa dor que a gente tem desses medos todos de não ser capaz de estar na Terra, estar nesse planeta que é a Terra e que tem uma coisa muito peculiar, que é a gravidade, né? A gente não tem a gravidade da Terra, então a gente precisa de um peso, a gente precisa ir para baixo, a gente precisa dessa estrutura de descer, ao mesmo tempo que nós somos espirituais, aéreos e aguados, sentimentais e fogosos com esses impulsos, a gente vai fazendo todo esse jogo. Então veja, a gente está aqui hoje questionando e perguntando porque nós estamos falando assim, o que nós estamos fazendo aqui? Como é que faz isso? Como é que faz ser mortal? Como é que faz viver como mortal? Como é que isso funciona? E a gente tem essa pergunta da esfinge que diz assim, de onde, quem você é, de onde você vem, para onde você vai. Então, quanto mais respondido isso estiver, mais estável nós estaremos. Porque eu sei o que está acontecendo aqui. Eu digo, então, o que está acontecendo aqui agora? Então, agora aconteceu isso, acabou a minha carreira, vou ter que recomeçar a minha carreira, eu não sei por onde recomeço, e acabou porque eu não tenho mais fogo para dar conta disso. E eu estou completamente... Estou dando um exemplo, né, de um dos sentimentos que acontecem com a gente no fim das coisas, nos fins de ciclos. E aí a gente entra nessas questões. Quem que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então o tempo inteiro que eu estou perdido nesse deserto da vida, porque a esfinge era um ser que aparecia no deserto só para os viajantes perdidos. Quem estava achado, a esfinge não aparecia. Quem estava perdido se deparava com ela. E aí por que ela se deparava? Não era mesmo para devorar, era para te pressionar a responder. Quem você é? Pensa quem você é. Aí você fala, quem que eu sou? Aí você olha para trás, de onde que eu vim. E se eu souber de onde eu vim, eu sei para onde eu não vou. Eu sei já uma resposta, eu já sei. Para onde é que eu já não vou? Porque tem vários lugares que eu não quero mais pisar, porque eu já fui aprendendo nesses desertos todos que estão acontecendo com a vida. Então, quando a gente faz todas essas perguntas, a gente está tentando se criar, se manifestar, se dar forma existencial. Quem sou eu? Que forma eu vou dar para a minha existência? Que forma eu vou dar para a minha manifestação? Então, é esse tempo dessa pergunta muito forte, né? Então, a gente não está aqui para se encontrar, nós estamos aqui para se criar, para se manifestar. Nós temos um potencial e isso precisa estar manifestado. E esse barulho que Saturno faz com a gente, né, que é, hoje nós estamos falando de como nos manifestar com esses três deuses que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando de Saturno, está falando de Plutão e está falando de Júpiter.
Isso para mim já é uma grande transformação minha, porque eu tenho um preconceito horroroso em falar em nome latino de Deus, porque a gente tem essa coisa, nós estudamos mitologia grega, então vamos falar o grego. E aí hoje eu estou me abrindo para o mundo, me transformando e falando do nome deles com esse gosto de falar, sem meus preconceitos, então a gente vai perdendo essa bobeira da vida. E Saturno faz isso com a gente, né? Cada vez que ele te quebra, ele te põe mais pó, ele te põe mais humilde, e cada vez que você volta, você se estrutura de uma forma mais leve. Então ele pode ser pesado, ele vem e ele quebra, mas quando a gente faz todo o trabalho, ele quebra, Plutão abre o chão, então ele é o chão, Plutão vai abrir o chão quando ele quebra. A gente cai lá embaixo. Na hora que você vira aquele pó de nada, que Plutão faz de nós, pode nada. Então Saturno faz a gente ajoelhar. Ele quebra e faz você ajoelhar. Plutão te transforma em pó. E Júpiter te faz expandir. Ele te faz expandir, ele te faz ficar maior, ele amplia teu horizonte, tua percepção, tua capacidade de enxergar. Então, para a gente falar desses três fazendo essa transformação, né, essa coisa tão rica desses três juntos, eu começo então falando, pegando ali os ganchos da Luísa para falar dessa delícia quando Saturno vem e quebra a estrutura. Porque se ele é o Deus estruturador e a gente quer ter estrutura e ele nos estrutura, ele está ligado. Se ele está ligado com o verbo estruturar, ele desestrutura e ele reestrutura. Ele é o Senhor deste lugar. Ele que nos pede e ele que nos dá essa fome de querer ser uma estrutura. Então a gente tem um prazer de sentir que a gente conseguiu virar uma estrutura, mas não é uma estrutura rígida, eterna, enrijecida em crença, mas é uma capacidade de persistir no tempo. Então, o que a gente veio falar aqui hoje, dos verbos, né, que a gente quer tratar, eu quero tratar então Saturno com esse olhar do persistir. Quebrou, a gente está no deserto, a esfinge está colada ali e a gente vai persistir, vai tirar esse leite dessa pedra e você aprende então a ter fé na vida nesse sentido de pensar, a gente vive só com leite. A gente vive só lambendo pedra, porque a gente quer viver num nível, né, de um tanto que Saturno nos ensina que a gente vive de pouco, e de pouco a gente faz muito. E é lindo toda vez que a gente aprende, mas é horrível passar por isso. Então, às vezes na minha vida que eu fui aprender que a gente vive de pouco, é horroroso. É um troço que você se quebra e tem gente que não se levanta. Junta aquilo tudo meio torto e finge que não aconteceu. E aí a gente fica... né? Morro Deus, mas não perco a pose. E eu vou me entortando e a vida vai me quebrando e eu vou juntando e eu vou ficando cada vez mais deformado. Em vez de eu ir lapidando a minha pedra com esses cortes, eu vou ficando cada vez mais deformado, porque eu junto as mesmas pedras, quero fazer a mesma estrutura e fingir que não aconteceu nada. Então veja, nós estamos falando de poda, nós estamos falando de um ceifador, nós estamos falando de uma foice. Ele vem para cortar, ele vem para quebrar, ele vem para desestruturar, mas ele nos dá essa chance de fazer essa montanha, de ser a base da montanha. Então, isso que a gente quer de estabilidade é a gente conseguir fazer a base da montanha. Você ter uma base, você ter uma estrutura, você ter um suporte que suporta a vida. Pensem no suporte, né? A base de uma coisa. Ela segura e ela sustenta. Então tem uma força em nós que é Saturno, que sustenta e suporta esse lugar, que seja qualquer lugar que a vida nos jogar, tem uma força psíquica que vai me sustentar e que eu consigo me segurar. E quanto mais eu aprendo esse lugar, toda vez que a vida derruba, eu já tenho um pouquinho desse suporte feitinho e eu sei de onde que eu começo a tirar forças para juntar de novo. E daí você fala, ai não, de novo não. Daí vocês estão de brincadeira, mas de novo não. Daí falam pra você, nossa, então você não tá aprendendo, né? Porque você tá de novo nisso, né? Você não aprendeu. Não, não é verdade. Infelizmente não é verdade. É ruim que não seja verdade, porque é o seguinte, nós vamos passar a vida que a gente estiver vivo, é uma existência inteira aprendendo. Então, de novo, nós vamos voltar lá. A cada vez e a cada passinho a gente aprende um pouquinho e a gente vai voltar lá sim, não tem garantia. A gente não vai segurar essa estrutura porque de novo nós vamos cair lá.
Outro dia no café da manhã eu virei e falei, escuta, eu tô louca pra trocar de corpo, será que não tinha um reclame aqui, que daí a gente faz um change, assim, enjoei.com, né, que você vende roupa, troca roupa, não dá pra fazer um... Eu queria era trocar de CPF, de corpo, de cara, seja lá Deus do que for, mas eu tô cansada dessa conversa, que só me diz respeito, que sou eu que toda vez me coloco nesse lugar mesmo e vou voltar lá e a vida vai me jogar, então enfim. Saturno dá essa canseira, né, na gente, a gente fica cansado, a gente fica pesado, e daí a gente olha e fala, a gente não se suporta nessa canseira, e você fala, nossa, tô cansada, e daí você muda. É na hora que eu enjoo dessa minha cara, é que eu consigo mudar. E é essa canseira que Saturno nos dá, mas ele está tentando nos dar esse lugar da segurança de existir, obrigada, Maria, essa segurança de existir sabendo que a vida vai se abalar a qualquer dia, vai ter um abalo, e a hora que a Terra abala, aquilo vai abrir, e a hora que abrir, eu vou cair lá embaixo, naquele reino de Plutão, e vou ter que dar conta do pó de tudo isso e desses escombros. Então, essa divisão toda, na hora que ele quebra, você está cindido, você está dividido, você está em dúvida, você não sabe se quer continuar e como continua, vem uma coisa muito ruim de Saturno, que é o controle. Porque eu acho que a estabilidade está ligada com o controle, não está ligada com o controle. Aí, o controle, quanto mais controlador, mais risco a gente corre, porque a gente começa a não ver o detalhe. A gente começa a controlar, e a gente é pego pelo contrapé e é naquele buraquinho que o ladrão entra. Então, a gente falou em Saturno, a gente pensa em controle, imediatamente, né? Aí a gente pensa, vamos podar. Vamos ter uma vida equilibrada, vamos ter uma vida controlada, vamos ter uma vida estável. O que nós vamos fazer? Corta tudo e transforma o mundinho numa miséria. E daí a gente fica avarento, a gente se economiza. Não, eu não vou porque dá trabalho. Ai, que preguiça. Aí a gente começa com essa chatice da vida e fica avarento. Então a avareza do dinheiro, suce. O problema é a gente querer se economizar num final de semana, em vez de se enfiar num programa de índio divertidíssimo, porque você vai rir da tua cara, inclusive do programa de índio que você montou, e vai se divertir um monte para ver como é que a vida é e como que a gente... E no final essa memória é maravilhosa. A gente não ri das piores misérias que a gente passou em situações, e aquilo foi tão rico, foi tão engraçado, e quem passou junto, daí a testemunha, e a gente tem esses amigos da vida inteira que tem memória e lembram tudo que a gente fez também junto de errado, e enfim. Então veja, essa avareza de Saturno a gente que tem que tomar cuidado. A vida ficou difícil, deixa eu me economizar. Não tem o que fazer. Ela já ficou difícil, então eu preciso me largar, eu tenho que me soltar, porque não adianta mais como eu era. Como eu fui até ontem, não serve mais. Não adianta mais, eu tenho que pensar, eu tenho que me jogar. Então essa coisa que Saturno dá de se reestruturar, ele está pedindo para que você se solte. Ele já quebrou tuas pernas, ele já quebrou os teus ossos, ele já quebrou a tua vida, ele já acabou com tudo, ó. E não sobra nada, é pedra sobre pedra. Quando a vida vem e quebra, Saturno quebrou, não sobra nada, mas a gente quer segurar. Solta, solta. Porque já aconteceu e a gente quer continuar. É uma hora de se jogar porque ele já te jogou. É bom você voar com isso e ir junto, né? E trabalhar. Trabalha pesado. Pega o machado e trabalha na tua vida. Pensa, reconstrói, revê, revisa. Que crença que eu tenho, no que eu estava acreditando, que pessoa é essa que eu acredito que eu sou. Que história é essa de eu falar que eu sou assim, que eu sou assado? Desidentifica. Quebra essa estrutura que você criou da imagem que você tem de você. Só que é óbvio que nós vamos assim, né? Nem que não vá de peito aberto, vamos tampar o nariz e vamos com medo de dar aquele pulinho. E tem gente lá embaixo que faz assim, vem, 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 a hora que você pula, você tá sozinha, mas vamos, não é? Aprendi a pular do trampolim assim, meu irmão fazia assim, venha Zelinha, e eu, você vai me segurar, Turco, e ele, venha Zelinha, eu vou, na hora que eu pulei ele vazou, e eu, ó, tive que me virar no meio da piscina, óbvio que ele pensou, essa guria vai bater o pé no fundo, vai subir, vai sair nadando, porque segurar, e ele nem tinha como me segurar. Então tem um monte de gente que fala, né, não tem uma piada que fala, o cara tá lá segurando no precipício, numa raiz, fala, Deus me ajuda.
Aí Deus fala, solta que eu te pego. Não tem isso, é mais ou menos, não tem o que fazer. Solta, gente, solta, solta. Não tem o que fazer. Saturno apareceu, esse velho sábio, se a gente quiser ter sabedoria de vida, nós temos que chegar no fim da vida e aprender o silêncio, a quietude da montanha. A montanha no I Ching é o silêncio e a quietude. Bico não fala, não reclama que a vida cobra. A vida detesta a crítica. Reclamou, piora. Então você não pode nem falar mal da vida. Não pode falar mal. Você fica cara alegre, como dizia o pai do meu amigo, e vamos em frente. Então esse Saturno, o velho sábio, ele só dá uma risadinha. Você pergunta, ele sorri, ele fala, coitada, ela tá preocupada com um troço que não é nem esse, coitada. Não dá aquela risadinha, depois a gente lembra, né? Me lembro que eu perguntava coisas pra minha avó e ela dava um risinho, assim, de canto de boca. Eu falava, avó, fala. Ela dizia, não, filhinha, eu não sei. Porque ela falava, você tá louca, criatura, você não tá entendendo. Você tá falando da natinha da lama, isso aí que você tá sofrendo, nem ó. Não é sofrimento de nada. Então, assim, esse velho sábio que a gente está buscando nesse tempo. Aprender a ligar tudo com o tempo, com a espera, com o desapego, com o deixa ir, com o se reformar, com o se reestruturar. E cada vez mais a gente vai se reenraizando em nós mesmos. E ele era, então, o cara da poda. Ele devorava criancinhas, ele engolia todos os filhos, ele não deixava as coisas se transformarem. Então, esses tempos difíceis, eles são tempos lentos mesmo. É uma mudança lenta e nós temos uma vida inteira para mudar. Por isso que não adianta para falar, eu tô de novo aqui, é uma vida inteira e talvez a gente não aprenda. Então, esse tempo onde acerca a terra, onde esse barco para, o troço encalha, não é nem na lama, é nessa secura, nesse deserto. A pilha acabou. Então, o persistir, gente, é no deserto. Por isso que a gente tem que pegar a esfinge e cair em cima. Quem você é, de onde você vem, é memória, né? É memória. Você tem que lembrar, você tem que ter juntado passo a passo. Então, é um tempo de persistir. Então, se Saturno é o Deus que rege o signo de Capricórnio e ele está domiciliado nesse lugar, é uma hora muito legal para a gente desestruturar e reestruturar e fazer novas estruturas. Então, nós estamos nesse persistir. Tinha na chamada que a gente ia falar sobre persistir, superar, que é do reino de Plutão, tá? Plutão, que é chamado de Hades na mitologia grega, que é esse cara que é o dono da cabeça do cachorro de 3 cabeças, que era o senhor do reino das profundezas, o reino da morte, do fim das coisas, onde as coisas acabavam. Gente, é uma conversa paralela. Onde as coisas acabavam era o mundo de dentro, não é o inferno, é o hemisferum. É dentro, é na profundidade. Tá vendo isso daqui? Tá vendo que aquilo é dentro da Terra? Então, sabe o que acontece? O chão rompe quando o Plutão aparece. Ele rompe, igual uma romã, quando está madura, ela quebra. A romã é a fruta do Hades, amarga, que a gente tem que comer, sangrar, para transformar, sacrificar. Então, ele rompe a terra e puf, você cai lá embaixo. Então, aquele barco que estava naquela terra seca ali, ó, e a gente sem pilha, se estava ruim, vai piorar. Porque agora, depois que ele quebrou, Plutão tem que transformar, né? Então, o que acontece aqui? Ancora aquele barco, né? E o Caronte, esse barqueiro, vai nos levando para esse mundo lentamente, que é outro avarento. Esse barqueiro, ele leva lá e diz, acabou, querida. E agora? Você vai segurar como essa onda? Não tem mais, porque você não está nem lá fora para fazer. Você está aqui dentro, acabou. Por isso que o mundo escorreu. Aquela identidade, aquela coisa velha que já tinha acabado, aquele cadáver, aqueles ossos que eu estou segurando, acabaram. E daí faz assim, ó. É aqui que transforma, porque escorre. E aí que vem essa história. Plutão nos faz a pó de nada, porque você tem que rever, transformar o seu olhar. Se ele é do mundo invisível, você tem que parar com essa bobagem horizontal, terrena, de olhar aqui, você vai ter que fazer o eixo céu e inferno. Lá de cima, lá embaixo, né? Você eleva e aprofunda, tem que aprofundar para elevar. Tem que olhar para baixo.
tem que fazer esse movimento. Então a gente vai ter que ver de outra forma. Essa estabilidade da montanha que a gente está procurando, a verdade, tudo que a gente consegue fazer é conseguir rever, revisar, reolhar, ampliar nossa forma de ver o mundo. Então o velho sábio consegue enxergar além. Então o velho sábio, ele está lá em cima daquela montanha, vendo lá de cima com toda essa amplitude. Só que primeiro nós vamos ter que ver lá embaixo. Então, onde que nós vamos ter que começar? No submundo da nossa personalidade. Nós vamos ter que encarar o espelho. Não foi porque não sei quem me fez isso ou não. Por que que eu me juntei com essa ideia? Por que que eu comecei essa coisa? Então não foi ninguém que me fez. Eu juntei com aquele alguém que me fez. E o que em mim me juntou com aquela pessoa. Então já não deu para pôr a culpa no outro. Que gancho eu fiz para entrar naquilo? Ou a gente vai bem fundo e olha nessa escuridão, porque ele é do mundo do invisível. Ele tem o capacete da invisibilidade. O que que eu não quis enxergar naquela situação? E nós somos tão cara de pau, né? Sabe o que a gente faz? Depois que passou, que você entendeu, que daí você voltou, daí você fala, sabe que hoje eu lembro que quando a pessoa me falou aquilo, eu achei meio estranho, mas depois você, eu vou dar conta. Não é isso? Que a gente pensa que a gente vai dar conta. Não é? Quando volta lá atrás, a gente começa a ver. Então, por que que foi eu achei que fosse dar conta? Não é que a pessoa era que não prestava. Quem não presta sou eu, comigo mesma, que fiz isso pra mim. Não é? Que fui achar que eu podia. Então ele vem mostrar esse invisível que eu não quero enxergar. E eu preciso refazer a minha identidade. Eu tenho que me desidentificar com essas coisas que eu preciso abandonar para ir me transformando nessa pessoa que consegue ver a vida de outra forma. Então o que que vai acontecer? Nós temos que mergulhar profundamente no nosso sentimento. Eu fui no homeopata essa semana e ele falou, Gisele, faz 1 ano que você não vem, né? Por que que você não veio? Eu falei, porque é tão difícil conversar com você, querido, que você começa a me perguntar uns negócios que eu não quero falar. Daí eu não venho aqui. Faço isso aí na psicóloga. Na psicóloga eu vou, eu converso, ela me escuta e papapá. Agora o homeopata, ele fica olhando pra tua cara e fala assim, ó, eu sei que você sabe a resposta que tem que dar, e se você der a resposta certa, eu vou te dar o remédio certo. E ele fica te olhando com aquela cara. Ele não diz isso, mas eu sei que ele tá falando isso pra mim. E eu não quero contar pra ele que eu sei isso. Então é mais difícil no homeopata, porque a gente sabe a resposta e não quer dar, do que ir no psicólogo, que fica ali passando a mão na cabeça de todo mundo e de vez em quando dá uma puxada no tapete da gente, né? É isso que o psicólogo faz, ele vai te dando lenha ali, indo, daqui a pouco dá aquelas puxadas. O homeopata, você tem que entregar o ouro ali na cara. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas me fala, disso tudo que você falou, qual é o sentimento que você mais tem no teu coração hoje? Eu falei, ódio. Mas muito ódio. Mas muito ódio. Que é o que você falou da raiva. Sim. É ódio puro, mas eu babo e me dá um ódio. E daí eu tenho que esfriar o meu sangue. E eu tô aprendendo a esfriar meu sangue porque meu sangue ferve. E eu tenho que esfriar. Falo, querida, foi você, querida, minha linda. Então foi tu, Tatu, que fez esse buraco que você cavou e você entrou dentro. Então agora você se vira. Então a raiva é de quem, querida? Amor. Então se esfria, porque você ainda continuar fervendo, ainda vai queimar o radiador, você tá louca, né? Então vamos devagar e vai dando um tempo nisso. Então o que que é? A necessidade, ela é a ananquê. Ananquê em grego, ela é mãe de todas as coisas. A gente precisa desapegar, a gente precisa renascer da cinza e eu preciso queimar. Ontem que aprendi com um amigo amoroso, delicioso que eu tenho, ele virou pra mim e falou assim, Gisele, querida, vou te ensinar uma coisa. Pau que nasce torto, morre torto. Como é que o pau transforma? Pega fogo no cerrado, vira pó, depois o cerrado cresce de novo, porque aquela árvore torta não tem como mudar. E é só quando a gente queima por dentro, de raiva da filha da mãe que fez pra mim o que eu fiz. E aí eu falo, querida, deixa de ser palhaça. Agora acabou essa brincadeira, você pensa que você é quem, e aí você transforma, senão não tem conversa. Quem tá segurando o moço é você, e ou você solta, não quer soltar, azar é seu, não adianta você querer. Né? Então é o renascer das cinzas. Esse trabalho de Plutão é você juntar, e por que é das cinzas que você renasce? Porque você tem que ter uma memória que não é rancorosa.
Você não tem rancor de ninguém porque não foi ninguém, foi você. Se você tiver rancor de você, pior para você. Então você tem que se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se o meu Deus fez essa cagada, eu tenho que entender que eu não sabia, que eu vou aprender. Então, quando eu tenho que me amar, tem uma coisa mais bonita que essa. A compaixão vem do autoconhecimento. Então, se eu fiz isso, estou falando o quê do próximo? Tá entendendo? Então, a hora que o Jesus estava bem penduradinho lá em cima daquela cruz e ele falou, perdoa que eles não sabem o que fazem. Ele tá morrendo de ódio daquela gente. Daí ele olhou de novo e falou, não, essa gente não tá entendendo. Por isso que ela fez, eles fizeram isso aqui. Então, essa compaixão pelo outro vem desse autoconhecimento que eu estou fazendo comigo. E eu preciso voltar lá quando eu passo por isso e ter compaixão pelo miserável que está me fazendo aquilo, né, por cima. Então, é essa que é a questão da gente renascer dessa cinza. A cinza é essa memória que a gente não pode esquecer, que um dia eu também já fui, né? E vou ser novamente. Tem uma coisa muito legal em Plutão, nessa ideia do renascer das cinzas, que é o superar, que eu falei do persistir, superar. Para você superar, você vai ter que fazer vida dessa morte. Se não fizer significado, se não tiver vida nesse mal, se não tiver bem nesse mal, eu não superei. Se eu não entender qual foi o bem que esse mal me fez, eu não supero. Então, quando a Fênix renasce, eu tô com essa imagem aí, e aí foi a Thay estava buscando essa imagem da Fênix para mim, e aí a hora que eu vi esse, eu queria um mais da ave, que era aquela ali, eu vi esse do bebezinho nascendo, lembrei de uma imagem alquímica, que é um pouquinho mais neném que essa, que quando a gente está renascendo, gente, a Fênix, quando ela renasce, ela é um pintinho pelado. Aqui ela já tá com pelugem. Tem uma imagem que eu nem fui atrás de procurar, mas é aquele pintinho pelado que é um vermezinho, tá? Sabe aquele verme do pintinho pelado? Então, quando a gente começa a juntar um pouquinho de pele dessa queimada toda, a gente tá muito frágil ainda. Então a gente se economiza com cuidado, a gente não tá tão bacana, porque a gente sabe que a gente é um perigo pra gente mesmo, e daí a gente vai segurando a onda, porque nós estamos muito frágil. Então a gente tem que entender e também dar tempo ao tempo até que isso vá tomando corpo. Então, essa desestrutura e esse quebra, requebra, o Hillman falava uma coisa: a gente tem que fazer vasos, continentes, que esses lugares onde a gente suporta isso. Então, na hora que eu dou significado, eu invasei, pus isso dentro de algo, fiz um conteúdo e fiz um continente. Eu faço um lugar geográfico para aquilo. Toda vez que eu revisitar aquela memória, eu lembro o que de fato aconteceu. Então, o que Plutão nos dá é um olhar para entender. Essa estabilidade da montanha nos dá esse lugar de subir e ter um olhar para entender. E Plutão nos faz ver esse invisível e a gente tem que colocar isso num significado, numa perspectiva outra, que não essa perspectiva mundana, egóica, poderosa, que só quer sucesso. É suportar o mal-estar. Então você falou, é um lugar desconfortável? Por que a gente evita tanto todos esses riscos? Porque a gente não suporta o desconforto. Esse mal-estar a gente não quer. E Plutão ensina a gente a estar mal. Doente na cama, fraco, estar mal. Ele ensina como é que a gente sobrevive a isso tudo. Então, quebra o cristal e você vai fazer um vaso novo. Então, esse reino de Plutão é essa semente que consegue furar essa terra. O superar é você ter força, sem forças, para começar a nascer de novo. Então, é esse brotinho pequenininho que está fazendo esse movimento. Esse é o movimento que Plutão nos ensina a fazer. Brotar na escuridão. É sem luz, é sem chão, é na escuridão, é no invisível, e você vai tateando bem devagarinho e você vai aprendendo a viver assim, meio assim, serpenteado, meio devagarinho, mas com uma força que consiga romper, que é o renascimento. Então, a força da morte é tão grande quanto a força da vida. Então, aquela força que matou é a força que vai dar força para superar. Desde que eu entregue. Deixa, se entrega, deixa. Que tiver que entregar, você entrega os teus bezerrinhos de ouro. Não é? É aquilo que a gente tem mais orgulho na nossa personalidade, são aqueles feitos que a gente mais gostava de ter. Desapega. Então, Plutão fala de desapego.
E na hora que eu desapego, eu quero olhar o que é sutil, não me interessa mais o que é material nem visível. É aquilo que só eu enxergo. Só eu enxergo, ninguém tá vendo. Tá todo mundo vendo e julgando com outro olhar e só eu sei. Só eu entendo o que eu tô passando e só eu entendo por que é e só eu entendo por que eu vou superar. E não interessa o que estão vendo. Então o superar é conseguir sair desse lugar com vida nova, florescendo de novo, com essa força, tá? Daí nós vamos entrar nesse delicioso que expande tudo que a gente tem, tudo que a gente quer, essa sorte de Júpiter. Então, o Júpiter vai expandir, ele é o grande benéfico, ele é o senhor da sorte, ele nos dá mais, ele nos deixa ser, ele nos deixa ir, ele dá gás, ele fala, bora lá, vamos voar, e vamos, ali ele põe, aumenta, é prosperidade, é abundância, é muito disso. Que vai chegar uma hora que nós vamos no mundo disso e pau de novo, mas nós vamos subir as nossas torres, nós vamos construir nossos castelos de novo. Ele vai dar força para essa construção e a gente vai pegar essa personalidade, essa fênix vai começar a entender, a vida floresce, a gente acha tudo lindo e começa tudo de novo com essa força, sabendo que daqui uns dias vai quebrar e não adianta você guardar, porque quando quebra vai ver. Então você tem que ir nessa abundância. Então o que eu falo? Muito lindo isso que você disse, né? Se Júpiter está paradinho em Capricórnio, ele está aprendendo a fazer muito de pouco. E aprendendo a fazer de muito de pouco para sempre. Não é um excesso que daqui a pouco vai desandar. É um feito que vai ficar. Nessa perspectiva todas a gente aprende a fazer algo que fica. Então, essa generosidade, essa fertilidade, essa abundância de Júpiter veio dessa semente que você plantou, veio do trabalho que você fez para juntar o escombro. Vem desse suor de Saturno, daí vem dessa transformação toda que você chora lá embaixo, né? Tem que chorar e ressuscitar no terceiro dia. O mundo do Hades é a mansão dos mortos. Mas você vai lá e dá para ser rápido esse trabalho. Porque você pode, no terceiro dia, renascer com outra conversa. Porque você pensa, vai, 1, 2, 3, pumba, peguei. Mas é nesse... né? É uma coisa complicada também, porque se 1, 2, 3 é rápido, mas você tem que achar a brecha. Se você não acha essa brecha, você não consegue sair dali. Então, no Hades, no reino de Plutão, a gente não senta. A gente não olha para trás. Não olha para trás e faz, ai, por que aconteceu? Não olha para trás. A gente não senta e fica parado. E a gente não come, porque se você começar a se alimentar da vitimização desse tempo, você vai ficar gordinha e não vai sair dali. Tá? E a gente não pode. E é uma delícia ficar com dó de mim, não é? É o tempo da dó de mim, eu não posso cair lá. E esse cara, ele é filho de Saturno. O Júpiter é filho de Saturno. Ele destronou o pai, que era o controlador, devorador, não deixava nada mudar. Então ele vai lá e destrona o pai. Por que ele destrona o pai? Porque a mãe enganou o pai. A mãe dele deu uma pedra pro pai engolir, porque o pai engolia todos os filhos. A mãe pegou, embrulhou o menino num pano de linho, uma pedra num pano de linho e falou, ó, o neném. E ele, te engoliu. O Saturno foi lá e engoliu o Júpiter. A mãe pegou o menino e mandou criar lá embaixo, escondido, dentro de uma caverna, no monte onde ele nasceu. E ele foi criado e amamentado por uma cabra. Vejam que lindo isso. Ele foi alimentado por uma cabra. A palavra hindu que a gente usa para nominar a cabra é a mesma palavra que eles usam para dizer o não manifesto. Aquilo que a gente ainda não viu. É o potencial. É aquilo que está em potencial, mas não está em manifestação. Então, Júpiter dá para nós a possibilidade de manifestar. Aquilo que a gente nasce para ser, que a gente pode ser, que a gente tem preguiça, tem medo, tem avareza, tem de um tudo que a gente não quer ser, ele nos dá esse lugar. De existir em lugares onde a gente é vazio disso. Então, toda vez que eu vou renascer, eu vou dar vida para algo em mim que não existia. Eu tô com um vazio, com um vazio, com um vazio, com um vazio.
A esfinge vem, te aperta e é ali que você vai ter que fazer nascer alguém que você não tinha dentro de você, no teu estoque. Você nasce com o potencial, mas você ainda não tinha isso manifestado. Então Júpiter dá essa possibilidade de expandir. Então se Saturno nos estrutura com essa raiz, estão vendo a raiz? Isso aí é Saturno. Saturno é uma torre. A estrutura é esse enraizamento na Terra. Isso aqui faz parte da Terra. Nós temos que tirar força dessa substância, porque a Terra é isso aqui, ponto final. É assim que a gente é. Né? Nós somos humanos, vivemos nesse planeta e desse jeito lindo que a gente vive. Né? Nós somos bonitos, vamos combinar, né? É uma turma que vamos te contar, não é brincadeira. E nós vamos ter que dar conta dessa humanidade em nós. Então ele vai estruturando, vai tirando força também dessas perdas, dessas dificuldades, dessas necessidades. E ali vem vindo, sobe com a semente e esses frutos todos são Júpiter. É isso? O Júpiter são esses frutos que estão pendurados. Aquilo, a hora que a gente está lá em cima voando, né? Então quanto mais enraizamento, mais a árvore vai ficando alta e mais fruto a gente vai tendo. Então, esse Olimpo, porque ele é o Senhor do Olimpo, ele está lá em cima, vindo daquele lugar. Então, ser estruturado é você estar estruturado no espiritual, não é no material. E você entendeu o espírito da coisa. Então, você pode ter um Ferrari, você pode ter um palácio, desde que você entenda o espírito daquela coisa. O que aquilo significa? Que aquilo não é você. Você não é a Ferrari, você não é a roupa, você não é a casa. Quem você é? Essa é a questão. E que uso você está dando para isso? E para que isto te serve de fato? Então, esta consciência de olhar de cima e viver o material de forma elevada é Júpiter que nos dá. Essa elevação, essa percepção de estar em cima dessa montanha com humildade. Que o cara era o cara, ele era justo. Daí você fica justo. Aí você deixa ir. Aí você fala, vai quebrar, mas deixa aí, vai voltar, aquele não vem mais, tá tudo certo. E ele estava em cima da montanha. Esse é o Olimpo, ele estava namorado dos deuses, ele é o pai de todos os homens. E de todos os deuses, ele nos cuida, é esse lugar onde a gente cria o cuidado. Então esse renascer, esse expandir é quando a gente tem cuidado com a vida. Nós temos que cuidar, não tem controle. E o cuidado quem dá é Júpiter. O Saturno em nós controla. Ele quer controlar. E Júpiter ensina a cuidar. E aí a gente faz essa expansão. Tá vendo essa amplitude? Então esse expandir é quando você alarga muito o teu horizonte e essa estabilidade é só uma estabilidade do ver, de como você revê, como é que você antevê, como é que você se posiciona pelo que você viu. Então, espiritualidade nada mais é do que essa possibilidade de enxergar através do fato, entender o que está acontecendo, ver mais longe e escolher a partir da realidade. Então, ser espiritual é ver o que está acontecendo de fato, não o que eu estava criando. É abrir esse olho para ver o que de fato está acontecendo. É olhar para mim e falar, o que eu faço agora? E dar mais um passo nesse abismo da vida, nessa corda bamba, e dar outro passinho, e dar mais uma olhadinha na corda. E tinha uma coisa linda que os românticos falavam, os poetas românticos, e até quem falou isso foi o Keats, numa carta pro irmão dele, e o Hillman faz isso no prefácio do livro. Ele diz assim, viver é o vaguear no vale do mundo com o propósito de fazer alma. Então, o mundo é um vale, nós estamos vagueando no vale do mundo com o propósito de fazer alma. Então, essa aventura é um aventurar-se. E a gente está nessa aventura, e essa aventura sempre vai causar esse frisson do medo e da paixão. Né? De sermos apaixonados por isso mesmo, por isso tudo, mas ao mesmo tempo a gente nega e tem muito medo disso tudo, porque tudo isso é muito difícil. Então, sobre esse vaguear, esse serpentear, o que vai acontecer na psicoescola nas próximas 3 quartas de março, as 3 quartas-feiras de março? A gente vai ter 3 aulas de um curso que chama Soul Making,
E cada aula vai estar falando de um desses planetas. Então eu vou aprofundar no mito, trago o mito, converso, pego detalhe, várias outras características deste arquétipo e vão ter. Você pode comprar as 3 aulas e participar das 3, ou pode vir na aula avulsa, desde que todo mundo tome o cuidado de reservar, porque está lotando e aí a gente não tem como no dia, mas é só para quem está matriculado, mesmo que seja na aula avulsa. Então vai ter a aula que vai ser o persistir, que eu vou estar falando de Cronos, né? Vou estar falando de Saturno. Vai ter a aula do superar, que eu vou estar falando de Plutão. E vai ter a aula de Júpiter, que eu vou falar de expandir. Então eu vou pegar esses 3 arquétipos, aprofundar em aulas de 40 minutos, com abertura depois para pergunta. 35, 40 minutos, e a gente tem uma conversa, tira dúvida, e nessas aulas eu dou muito exemplo prático de vida, de como que a gente vai passando por essas coisas, e trago o mito, e vocês vão entendendo essas perspectivas arquetípicas de como é que a gente lida com isso.